E bora, rapa, bora, galera, bora, meus bons. Hoje eu vim falar, cara, do QI do brasileiro, né? Saiu uma pesquisa aí que QI de primatas são superior do que QI de brasileiro, né? E realmente, cara, o QI do brasileiro é algo que só por Deus, mano. Entendeu? É complicado. Povo atrasado, né? No intelecto, né? No espírito. Povo materialista pra caramba, dinheirista pra caramba, né? O brasileiro, você vale o que você tem. A régua do brasileiro pra te medir. Óbvio que não é só o brasileiro, né? Mas o brasileiro faz muito isso, né? A régua do brasileiro pra te medir é o quanto você tem de grana, se você tem carro ou não, uma casa legal ou não, né? Por isso que eu fiz aquele vídeo, o lado bom de ser pobre, né? Eu acho que esse vídeo vai meio que casar com ele, né? O brasileiro, ele te respeita se você tiver uma condição legal, né? Grana, coisa e tal. Óbvio que não é só o brasileiro, né, galera? Mas o brasileiro tem muito isso também, né? O brasileiro, ele não vê o caráter das pessoas, ele vê a grana das pessoas. Pelo menos a maioria dos brasileiros, né? Não é todos, né? Eu não tô generalizando nada. Ah, todos os brasileiros é assim. Não, óbvio que não. Mas a maioria, infelizmente, é, né? Querendo ou não, existe preconceito social na própria periferia. A pessoa se acha mais do que o seu próximo, às vezes, só porque tem uma casa maior, né? Um carrinho ali. Se a pessoa tiver de carro e você tiver de bicicleta, a pessoa já te vê como inferior, né? Então é algo triste, lamentável, né? Igual eu, por exemplo, né? Tenho uma bicicleta ali, deixa eu ver se dá pra... Cadê ela? Aqui, ó. Ó ela aqui, ó. Eu tenho uma bicicleta, ó, certinho, ó. Eu tenho uma bicicleta, né? Aí eu ando de bike, porque bike é top demais. Se andar de bicicleta é da hora demais. Aí o que acontece? No Brasil a bike infelizmente não é respeitada, né? Nem a bike, nem o ciclista, né? Mas por que isso ocorre? Por causa de QI baixo do brasileiro, né? Igual no Japão, por exemplo, no Japão, onde o QI é bem mais evoluído, é bem mais avançado, o ciclista, né? Ó, o ciclista, a bike é valorizada, né? Os ricos, milionários vai trabalhar de bicicleta, coisa e tal. Mas no Brasil não, no Brasil a galera até mata ciclista no trânsito aí pra caramba, né? Quando um carro vai sair de você, é um fininho só, coisa e tal. Mas por que isso ocorre, rapaziada? Por causa do QI baixo do brasileiro. Ah, tem uma bicicleta, não tem um carro, é lixo, entendeu? Pessoal muito primata e um primatismo da pior maneira possível, cara. Primatismo é uma espécie de primatismo capital. Esse termo não existe, estou inventando aqui agora, né? Uma espécie de primatismo capital. Só vale que tem capital, velho. Se você é uma pessoa aí que não tem capital, que não tem uma moto, um carro, você é louco, você é um lixo, mano. Pra todos, né? Pra mulher, principalmente, pro seu próximo aí. Então é aquilo, tem que ter pra ser, né? É uma frase de um cara aí, né, que falou isso, né? A gente é isso agora, tem que ter pra ser, né? Por isso que tem muita coisa feia que acontece, né? Igual o caso aí do Amado Batista aí, né? Que se envolveu, o cara velhão se envolveu com uma novinha. Novinha agora vai querer 10 mil por mês aí. Tá feita na vida, né? Aí é aquilo, a pessoa não tem que se tocar, pô. Se eu fosse pobre, uma porra dessa ia estar comigo? Não tá, né? Não estaria. Então é aquilo, tem que tomar cuidado com esse negócio de você vale o que tem, né? Porque isso é um pensamento muito, né, de terceiro-mundistas, né? Como brasileiros aí, terceiro-mundista pra caramba aí. Só vê o capital, não quer saber de caráter, não quer saber de caráter, né? Não quer saber do caráter da pessoa, só quer saber do capital da pessoa, que a pessoa tem ou deixa de ter, né? Se você tem e se você não tem, entendeu? Tem aquilo, por isso que eu falo que o QI do brasileiro realmente é baixíssimo, né? Um dos motivos é essa régua aí, né, de medir as pessoas pelo que as pessoas têm, não pelas que as pessoas é. Cara, não vê lealdade, gratidão, não vê caráter. O que deveria ser visto não é visto. O que eles vê? A casa que você tem, o carro que você tem, entendeu?
Se você é um cara que anda de bike ou a pé, você já é desvalorizado pela sociedade em um todo. Você já não é visto com bons olhos, digamos assim. Por isso que eu falo, foda-se a opinião dos outros, mano. Ainda mais a opinião de bostileiro, que tem um QI baixo, entendeu? Brasileiro lá fora nem é respeitado, entendeu? Lá fora. O ruim de lá fora, né? Que vamos supor europeus. Europeus têm fama de fedido, né? Por causa da cultura, né? Deve ser a cultura por causa do frio, né? Na Europa faz muito frio, coisa e tal. Deve que se adotou essa cultura de porquice, né? Por causa da questão do frio, né? Eu já ouvi falar mesmo que europeu fede muito, que francês fede muito, né? Cheiro de sovaco, né? De axilas, né? E o brasileiro, querendo ou não, tem uns ali que é sem noção, que não toma banho, que não passa um... Mas a maioria tem uma higiene, né? Um do lado bom do brasileiro é esse, querendo ou não, tem uma higiene. País tropical, calor, né? Não tem como não tomar banho, né? Dando essa pincelada aí. Mas é aquilo, mas o problema do brasileiro é o QI, né? Às vezes não é nem a falta de higiene, que o brasileiro, comparado com outros povos, é higiênico pra caramba. É higiênico pra caralho. Se for comparar... Isso é o lado... Ó, tá vendo como eu vejo o lado bom das coisas? Tá vendo como eu vejo? Eu vejo, entendeu? Não dá pra me chamar de pessimista. Brasileiro, a maioria não fede. A maioria, né? Tem uns que é sem noção. Mas esse sem noção, nesse ponto de vista de higiene, é a minoria. Porra, você vai lá na Índia, né? Você vai na Índia, o pessoal cultua rato, cara. O pessoal, entendeu? Tem um templo lá com 60 mil ratos, né? Pessoal, onde que o rato bebe, o pessoal vai lá e bebe. Eu vi esses dias isso, eu achei muito bizarro, né? Os caras cultuam um rato como um deus. O que eu achei curioso é que cultua o rato como um deus só dentro lá do Palácio dos Ratos, né? Fora dali o rato é normal, mata, entendeu? Não sei, que eu achei idiota. Sem sentido, né? Mas bora que bora. Mas é aquilo, estamos aqui para falar do QI do brasileiro. Estamos dando essas pinceladas fora do assunto só para ter uma comparação e procurar ver algum lado bom da maioria dos brasileiros. Um lado bom é isso, tem uma higiene, né? Apesar de ter o QI baixo, na maioria das vezes tem uma higiene. Óbvio que tem uns que não tem, né? Mas a maioria, estou falando de maioria. A maioria tem sim. Comparado com o europeu, pelo menos tem. Entendeu? Mas o problema é o QI, cara. QI baixo, né? Você vai nos banheiros, banheiro tudo zoado, né? Tudo cagado, né? Nisso o brasileiro é ruim. Entendeu? Eu falei da higiene do próprio corpo, tá? Quando eu falei de higiene no primeiro momento. Porra, mano. Zoou os banheiros, tudo saindo do banheiro dos terminal. O bagulho é zoado, entendeu? Tem esse lado ruim. Mas por quê? QI baixo, né? QI baixo. Torce muito pelo mal do seu próximo. O brasileiro é assim. Não sei se outros povos é assim, mas sei que o brasileiro é assim. Tem muita inveja. Deve os outros povos também. Pessoas falam horrores dos indianos, né? Coisa e tal. Eu não desacredito, não. Não é só o brasileiro que é ruim. Tô falando do brasileiro aqui por causa dessa última pesquisa que saiu, que o brasileiro tem o QI muito baixo. Isso é um fato. Mas não é só o brasileiro que é ruim, né? Mas é aquilo, o que eu noto muito no brasileiro? Cara, tem muita inveja do seu próximo. Tem um ego muito inflado. Por que eu não vejo sentido nas companhias em se socializar, né? Ser sociável, né? Ser social. Por que eu não vejo sentido? O problema é as pessoas. O problema às vezes não é nem eu. Acho que o problema é as pessoas. Porque a galera é invejosa pra caramba. Até cego vê que é inveja. Até cego vê, mano. Até cego vê. O negócio é tão grande que até cego vê. Os defeitos é tão grande que até cego vê, né? Deve ser por causa do QI baixo. Mas vamos lá, invejoso pra caramba. Cara, não quer ver o seu bem. Você vê isso de longe. Tem muita inveja. Não quer ver você conquistando nada. Qualquer conquista, mesmo que seja pequena. Um exemplo. Até uma bike, uma simples conquista. Uma bicicletinha, velho. Eu comprei semi-nova, com quadro enferrujado. Mas já expliquei o quadro, né? O quadro é de ferro. Aí só colocar um de alumínio que ela fica top. E eu vou fazer isso em breve, se Deus quiser. Mas é aquilo, se você compra uma mínima bicicletinha, já não gosta, é muita inveja, pô. Se você compra um carro e se você aparecer de carro, a pessoa falta morrer de inveja. Falta de... Aparece aí com um carro top aí, um carro top mesmo. A pessoa falta de te matar, cara. Falta querer te matar de tanta inveja. Cresce o olho legal mesmo. É tipo o Kiko do Chaves, ou pior ainda, né? Cresce o olho mesmo. Se você aparecer com uma casinha da hora, um carro da hora, a maioria não vai gostar.
Por isso que eu não vejo sentido em me socializar, até rimou. Não vejo, porque, pô, vou criar sociedade. Quando eu digo criar sociedade, é criar amizade, convívio social. Com gente que não quer ver meu bem, meu. Isso tem sentido, cara? Isso tem sentido, porra. As coisas pra mim tem que ter sentido, galera. No mínimo. Isso é falando no mínimo. Tem que ter lógica, sentido. Hoje não é L de Lula. E nem L de lixo. Hoje é L de lógica. Lógica, tem que ter lógica, pô. Eu vou ter amigo que não quer meu bem. Eu vou ter amigo que quer me ver doente numa cama. É inimigo disfarçado de amigo. Porque é isso que as pessoas são. Inimigo disfarçado de amigo. Muita inveja. Eu vou ficar achando essas porra normal. Uma vez eu tava conversando com um cara e eu falei, pô, mano, tal pessoa é invejosa, tal pessoa é falsa. Não, pô, mas isso aí é normal. O cara falou isso pra mim, mas por que o cara falou isso pra mim? Porque o cara é um carente, óbvio que eu não vou falar o nome dele. Não vou falar o nome dele, que eu não vou expor ninguém aqui. Mas, porra, cheguei no cara e falei, ó, tal pessoa, mano, falsa pra caralho, hein? Não gosta de você, gosta do que você tem a oferecer. A pessoa concordou comigo, é verdade mesmo, mas isso aí é normal, falsidade é normal. Pra um carente é. Pra uma pessoa que não é desperta, pra uma pessoa materialista. Entendeu, rapaziada? Pessoa bajuladora, baba-ovo, chupa-taca, lambe-bota. Falsidade é normal mesmo. Agora uma pessoa que tem personalidade, falsidade é normal? Never, nunca. Entendeu? Mas é aquilo, por que a pessoa acha a falsidade normal? Por causa do QI baixo. É o QI baixo que gera esse tipo de mazela. É carência, muita carência, tanto física como psicológica, como emocional, afetiva. Muita carência. Aí acha a falsidade normal. Aí acha que ter amigo zoado é normal. Às vezes a pessoa é tão carente que a pessoa nem droga usa, entendeu? Fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que a droga faz você perder sua autoestima. Às vezes a pessoa só fuma um cigarro, porque é droga. Mas é aquilo, cara, a carência é a pior das drogas, é a carência. A pior das drogas é a carência, entendeu? Se você for um carente, você vai achar um cara falso normal, entendeu? Ah, que é normal. Aí é aquilo, o QI do brasileiro é tão baixo que é assim, pra uma pessoa que não vale nada, pra uma pessoa que é ruim, mau caráter, ele até bajula. Agora ele pega uma pessoa que tem caráter, que tem hombridade, uma pessoa que já fortaleceu ele, porra, nem consideração tem e ainda vê como um lixo. Então, cara, isso que é o complicado, esse QI baixo, no meu ver, que gera esse mau caratismo, gera todas essas mazelas aí, entendeu? Pô, como é que você vai achar falsidade normal? Se você acha falsidade normal, seu espírito já morreu há muito tempo, seu espiritual já morreu há muito tempo. O seu caráter, infelizmente, já morreu há muito tempo. Porque o que eu acho notório e engraçado, que o mal, ele é sempre bajulado. Quem é do mal é sempre bajulado. Igual esse exemplo que eu tô dando. Uma pessoa que é ruim, que não tem um caráter bom, é sempre colocada em primeiro lugar. Aí uma pessoa que é da hora, tem um caráter, tem uma lealdade, uma hombridade, nem consideração tem, é vista como lixo, é vista como inferior. E isso que é o problema da sociedade, né? E isso tudo é gerado, no meu ponto de vista, pela essa questão desse QI baixo, pô. O pessoal tem um QI muito baixo, o brasileiro tem um QI muito baixo, isso aí é uma pesquisa aí. Aí gera todas essas mazelas, né? Deslealdade, ingratidão. Ingratidão, galera, eu vou falar uma coisa aqui que eu falei com um cara no WhatsApp. Ingratidão ingratidão. Esse barulho é a galera soltando pipa aqui. Tô numa área livre, a galera solta pipa. Cadê? Olha os pipinhos aí, ó. Dá pra ver? Então, aí, ingratidão tem muito a ver com o ego inflado, tá, galera? Você pega uma pessoa aí que não tem ego inflado, humilde, jamais vai ser ingrata. Então se atenta a isso é muito importante, se atenta a isso aí. E tudo isso é gerado pela falta de QI, pelo QI baixo, mas vamos lá. Ingratidão tem muito a ver com ego inflado. Pessoas ingratas geralmente são pessoas egocêntricas, né? Aí gera egoísmo também, né? Porque egocentrismo e egoísmo são irmãos siameses aí, né? Mas é aquilo, né? Você pega uma pessoa que é humilde, que tem um pé no chão, você pega uma pessoa que tem uma humildade, que tem uma noção das coisas, tem um senso de justiça, jamais vai ser ingrata, jamais vai cometer ingratidão nenhuma, injustiça nenhuma, jamais.
Agora o cara que tem um ego inflado, o cara que se acha Deus, se acha mais do que todo mundo, esse vai ser o pior dos ingratos. Então já tem esse filtro, já tem essa régua. Ingratidão é da família dos egocêntricos, é da família do ego inflado, entendeu? É irmãos siameses. Aonde que é ingratidão, ego inflado e egoísmo? Vamos lá, ingratidão, egocentrismo e egoísmo. São irmãos siameses aí, ó. São irmãos siameses de cabeças aí, ó. São trindades, né? São trindades. Egoísmo, egocentrismo e ingratidão são trindades. Um liga muito o outro, é muito conectado com o outro, tá? Um cara que ele é humilde, que ele tem senso de justiça, senso de noção das coisas, senso de observação, jamais vai ser ingrato. Por quê? Porque a verdade para ele é baseada nas 40 gramas. Não, é baseada nos fatos. Não é baseada na conveniência dele. Então é o seguinte, são trindades, cara, são irmãos gêmeos, mau caratismo, ingratidão, egoísmo, egocentrismo. Isso aí é tudo irmãos siameses, juntado de cabeça ainda, tá? Tudo a mesma coisa, tudo o mesmo espírito ruim aí, entendeu? Então, ou seja, o cara que ele tem um ego muito inflado, ele vai ser um ingrato, sem dúvida nenhuma. Ele vai só ver o lado dele, sem dúvida nenhuma. A verdade vai importar para ele, não é a verdade dos fatos, é a verdade que convém para ele, sem dúvida nenhuma. Porque isso ocorre por causa de QI baixo e por causa de mau caratismo, né? É mau caratismo. A pessoa não entende que a união faz a força, a pessoa não entende que a desunião gera a derrota, né? A pessoa só pensa em si mesma, né? E ser egoísta é ser burro, né? Você tem que ter autoestima, não ser egoísta nem egocêntrico, né? Você não pode ver o seu irmão como inferior, seu próximo como inferior. E essas pessoas se diz cristãos, se diz que acreditam em Deus. Eu prefiro um ateu que tenha caráter do que um cristão, uma pessoa que acredita em Deus, que é uma filha da puta, que não, sabe? Na prática não tem caráter nenhum. Na prática é egoísta pra caramba. Muitas pessoas se diz cristã e é mesquinha até com comida, com alimento. É complicado, cara, complicado. Tem ateus que falam que a maioria dos cristãos são hipócritas, e eu concordo plenamente. Mas não falando mal do cristianismo, não falando mal da religião, não falando mal de Cristo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu já fui ateu, hoje não sou mais. Já tirei uma foto. Uma certa feita eu trabalhava vendendo lanche, né? Com o pessoal aí, trabalhava vendendo lanche. Aí tinha uma galera lá diferente que vestia umas fantasias. Aí certa feita um cara se fantasiado de Jesus Cristo apagou lá de tão bêbado que tava. Aí eu fui lá, tirei uma foto do cara, né? Aí eu postei lá, uma crítica a Jesus, não vou lembrar muito bem o que era. Porra, me arrependo amargamente. Naquela época eu bebia muito goró, minha mente não tava legal. Mas já pedi desculpa, entendeu? Pra Deus, já pedi desculpa à religião, né? Porque eu não sei se Jesus Cristo é realmente Deus, né? Eu sou um cara que eu sou muito deísta, né? Eu acredito em Deus, né? Mas eu evito acreditar em religião. Religião eu só respeito, mas eu acredito só em Deus. Mas se Jesus for Deus, ele vai me entender com certeza. Entendeu, rapaziada? Então é aquilo, tem que respeitar as religiões aí, né? Eu acho que o respeito é tudo. Mas por que o brasileiro não tem esse senso de respeito? QI baixo, QI muito baixo. Entendeu, rapaziada? Aí o QI baixo gera essas mazelas, né? Igual eu, por exemplo, eu bebia muito álcool no passado e fazia essas besteiras, né? Eu menosprezava a religião dos outros, isso não é legal. Eu errava feio ao fazer isso, entendeu? Mas porque o álcool altera muito o cérebro, só para confirmar, hein? O álcool altera muito o cérebro, por isso que o álcool gera tantas mazelas, doenças, acidentes, porque mexe muito com o cérebro, isso não é bom, entendeu? Aí mas por que o brasileiro não vê isso e continua bebendo adoidado? São poucos que param, porque o QI é baixo. A pessoa não consegue ver, pô, essa substância tá acabando com a minha vida. Pô, galera, uma latinha de cerveja aí envelhece o seu cérebro em 15 dias, cara. Vocês não acham que é muito, não? Pro cérebro se recuperar de uma bebedeira é 7 meses. 7 meses. Você não acha que é muito, não?
A pessoa bebe tanto que precisa ter uma ressaca no outro dia pra não morrer. E a pessoa fala que ressaca é um lixo. Ai, que a ressaca é um lixo. Não, pô, a ressaca tá salvando a sua vida. A ressaca tá sendo benéfica. Tudo bem que os sintomas dela não é legal, né? Você parece que você vai morrer, isso é um fato, mas é aquilo. Se for pra se expressar dessa maneira, se expressa corretamente, né? Não fala que ressaca é um lixo, porque você tá sendo ingrato. O negócio tá salvando a sua vida e você tá falando mal do negócio? Não pode, pô. Igual eu, quando eu falava, pô, mano, os sintomas da ressaca é só por Deus. Os sintomas da ressaca é horrível mesmo. Parece que você vai morrer. Mas por que os sintomas da ressaca é horrível? Porque você tá mandando veneno pro seu corpo, ele é bonitão. Aí tem que ser horrível mesmo. Mas o brasileiro para pra pensar nisso? O brasileiro para pra ter essa reflexão? Qual a reflexão que o brasileiro não. O brasileiro que dá uma. Entendeu? Que bebe um goró. Qual a reflexão que ele não tem? De ressaca, né? Pô, ressaca não é um lixo. Lixo é o que eu tô mandando pra dentro. Por isso que eu fico tão mal nos dias seguintes. Igual eu. Pô, eu tinha ressaca pra caralho. Vomitava horrores. Tomava esses vinhos vagabundo aí. Vomitava horrores. Parecia que eu ia morrer. Mas é culpa de quem? É culpa da bebida, pô. A ressaca tá salvando a minha vida. A pessoa que não tem ressaca, um exemplo, a pessoa bebe pra caralho, não tem ressaca, não tem que ficar feliz, tem que se preocupar. Mas por que ela fica feliz? Que ir baixo. Ela não para pra pensar, porra, mano, eu bebi pra caramba ontem, não tive ressaca hoje. Então, ou seja, meu corpo não deu aquela resposta, não deu aquela reação. Então, ou seja, esse álcool deve estar indo pro meu cérebro ou pro meu coração. Então, qualquer dia eu vou ter um infarto ou um AVC. Você que bebeu demais, você tem que ter ressaca. É natural você ter ressaca. E se você não tiver, você tem que se preocupar. Entendeu? Agora, se você bebeu 3 latinhas de cerveja, 5 latinhas de cerveja, você não vai ter ressaca mesmo não, né? Porque o álcool vai conseguir, o organismo vai conseguir abater aquilo ali de boa, brincando, sem precisar ter ressaca. Porque quem tem ressaca é quem bebe bastante, né? Por exemplo, eu tomei uma latinha de cerveja. Vai ocorrer só aquela questão do meu saliva envelhecer em 15 dias, que é horrível. Mas ressaca eu não vou ter. Agora, se eu beber bastante, o bagulho já é outras ideias. Mas por que o brasileiro não consegue ter essa mentalidade do álcool? Porque QI baixo. Por que o brasileiro não consegue largar o álcool? Porque é QI baixo. Às vezes vira alcoólatra porque o QI é baixo, entendeu? Um dos motivos, né? Você pode ir num país de primeiro mundo de QI alto e as pessoas serem alcoólatras, mas é por outros motivos. Mas é aquilo, no Bostil acontece muito isso. Galera de QI baixo. Galera de QI baixo que briga por causa de Lula e Bolsonaro. Agora é L de Lula, entendeu? A pessoa briga por causa de Lula e Bolsonaro. Se as pessoas brigassem por causa de Enéas e de Clodovil, nota 1000, até rimou. Mas não, por causa de Lula e Bolsonaro. E isso é mais um reflexo do QI baixo do brasileiro. Como é que você vai brigar por causa de 2 políticos desse, cara? Mas o rei do gado, sempre pra lembrar, tá? O rei do gado é o Bobossauro. O brasileiro prefere o Bobossauro. A maioria prefere o Bobossauro, o Bolsonaro. Aí vocês se perguntam, pô, a maioria prefere o Bolsonaro, mas o Lula ganhou? Como assim? Essa matemática não bate. Entendeu? Mas por que essa matemática não bate? Não bate porque as eleições foram fraudadas, né? O Jair Messias Bolsonaro criticou isso. Pô, fui roubado nas urnas e o que aconteceu com ele? Se é mentira, por que ele sofreu sanção por falar? Por que ele sofreu perseguição por falar? Se é mentira. Entendeu? O cara ficou inelegível, né? Acho que a palavra é essa, o termo é esse. O cara ficou inelegível por falar que ele foi fraudado nas urnas. Na minha humilde opinião foi, entendeu? Na minha humilde opinião foi fraudado. Porque o Ciro Gomes perdeu no Ceará. Como que o Ciro Gomes perde no Ceará? Então, ou seja, o voto que era pro Ciro foi pro Lula. Até um cego vê que houve fraude, pô. Né? Nem precisa ser inteligente, nem precisa ter o QI avançado pra pegar 2 mais 2 e transformar em quanto? 4, né? Você pega ali, porra, mano, muitos políticos perderam na sua casa. Perderam onde que era impossível perder. Uma mágica aconteceu, eles foram lá e perdeu na sua casa. Igual o Ciro Gomes. Ciro Gomes perdeu no Ceará. Como é que o Ciro Gomes perde no Ceará? Impossível, entendeu? Teve uma mágica ali, né? Teve uma mágica ali, entendeu? Mas por que o brasileiro não questiona isso? É a minoria que questiona isso? QI baixo, QI fraco. Entendeu? Não tem sentido o Bolsonaro perder. Se os votos fossem certos, né, se tudo fosse correto, sem mágica nenhuma,
Era pro Bolsonaro ganhar no primeiro turno sem problema nenhum, na vantagem ainda. Ganhar com vantagem ainda, no primeiro turno. Primeiro turno, ganhar de todo mundo de boa. Entendeu? Aí teve essa questão de segundo turno, que puta, mano, como assim segundo turno? Aí a gente tem o nosso magnata hoje como o nosso presidente da República, né? República que gera essas mazelas, né? Um cara que foi condenado em 8 instâncias por 8 juízes diferentes, não só o Sérgio Moro, ser o presidente da República. Quem gera esse tipo de mágica, esse tipo de milagre aí, é um deus chamado República, beleza? Aí beleza, galera, é isso. E o brasileiro tem um QI baixo que não vê isso, né? Outra coisa também que eu queria narrar, né? Por que as coisas no Brasil aqui é tão difícil? Porque a gente tem que ficar sustentando o político, né? Igual lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, quem tá na presidência, quem tá competindo no cargo de presidente? Joe Biden e Donald Trump, 2, certo? Joe Biden e Donald Trump, 2. Aqui no Brasil foi Padre Kelmo, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Simone não sei o que, a outra lá, fora os outros, cara. Então, ou seja, gera muita mazela, gera muita despesa pro país. Lá foi só 2 amigos, foi Donald Trump Donald Trump, né, e Joe Biden, 2, democratas e republicanos, 2. Aqui é uma porrada, e uma porrada que nós temos que sustentar, por isso que não sai da pobreza, não sai da merda, que é muita politicagem, é muito político, e país decente aí é apenas 2. País decente entre aspas, porque hoje em dia o mundo já era, não tem mais país decente, mas usar essas aspas aí. E um país assim mais ou menos decente é apenas 2, cara. 2 presidentes aí, ó. 2 caras pra participar. Não é 24 mil, 2 mil, não. Por quê? Porque isso gera muita despesa pro contribuinte, pô. Por isso que no Brasil aqui você tem que se matar de trabalhar pra comprar um carro velho. O país do crime também, país que mais rouba moto aí, país que... São Paulo, por exemplo, rouba muita moto, você não pode nem ter uma moto, entendeu? Você não pode ter porra nenhuma, que alguém vai lá e rouba. O Lula ser o presidente da República é um símbolo que esse país é de ladrão, de criminoso. Símbolo que esse país aqui não foi feito por trabalhador, não foi feito por cidadão de bem. Ah, você tá falando que a gente tem que ir pra outro país? Cara, não é bem assim, porque você vai pra outro país, você também se fode. Entendeu? Pra você ir pra outro país, você tem que ter uma massa muito boa também, senão você se fode. É aquilo, nada é flor, nada é flor. Se fosse assim, eu vou para outro país em 2 meses eu tô rico. O Brasil já tava vazio, não tinha ninguém no Brasil, entendeu? Você tem que ir para um país bom aí, tipo um Paraguai aí, ó. Se você quiser ir mudar de país, eu indico o Paraguai aí, que é uma boa. Agora, Estados Unidos, cara, custo de vida muito caro. Óbvio que você vai ganhar em dólar lá, mas é aquilo, não se ilude também não. Não se ilude também não, igual você vai para uma Rússia. Porra, falar russo deve ser extremamente difícil. Ainda mais brasileiro que tem que ir embaixo, vai aprender a falar russo. Óbvio que tem uns que consegue, mas a maioria vai conseguir. Não consegue nem falar inglês, vai falar russo. Pelo menos a maioria, tô falando de maioria, não todos. Tem brasileiro que é bilíngue, entendeu? Tem brasileiro que é poliglota. Poliglota é que fala vários idiomas. Tem brasileiro, aqui mesmo, na minha quebrada tem cara que fala inglês, francês, fluente. Entendeu? Mas a maioria não, entendeu? Por causa do QI baixo, que a maioria tem. A maioria, não todos, não todos. Tem brasileiro que é foda, mas não é a maioria. Aí é aquilo, você vai pra uns Estados Unidos da vida se iludindo. Tem muita gente que se fode, pô. Aí você vai pra uma Califórnia, cheio de nóia, pior que Brasil. Você vai pra uma Filadélfia, piorou, entendeu? Se for pra ir, vai pra um Paraguai da vida, entendeu? Dá pra ir até... Nem precisa pegar avião. Se for pra ir, vai pra um país, vai pra um, entendeu? Seja inteligente. Ó, Estados Unidos, Rússia. Não que a Rússia seja um país ruim, mas porra, mano. Nós que é dos países trópicos, né? Nós que veio de país trópico, natureza de país trópico, de tropical, né? Cara, bagulho, você vai sentir um frio do caralho, mano. A Rússia no inverno, quando a Alemanha tentou atacar lá, a Alemanha pegou a parte do inverno, né? Na época era a União Soviética, né? Na época ela era a Alemanha nazista e a União Soviética. Os alemães nazistas lá tentaram invadir a União Soviética, que hoje é Rússia. Cara, os caras congelou. Os caras virou picolé, literalmente falando. Os caras congelou. Entendeu, rapaziada? Então, ou seja, né? Mas é aquilo, falando do QI do brasileiro. O brasileiro tem um QI baixíssimo, né? Não é à toa que gosta...
Pô, ih, descarregou.